saudar a igreja com a paz, com amor, com a graça do Senhor, amém? Que o Senhor nessa noite venha mais uma vez falar conosco, né? Na unção do Espírito Santo, derramando luz, né? Luz nas nossas vidas, amém? Derramando luz, abrindo o nosso entendimento para que nós possamos entender, queridos, coisas grandes e ocultas que nós não sabemos, amém? Vamos abrir as nossas Bíblias agora, lá no livro de Romanos capítulo 12, versículo 2. Amém? Romanos 12, 2. Romanos 12, 2. Diz assim, ó. O apóstolo Paulo fala assim, Romanos 12, 2. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Nós só vamos, Paulo está querendo dizer o quê? Nesse versículo? Que nós só vamos experimentar uma nova vida que o Senhor tem para nós, uma vida plena, abundante, se nós renovarmos a nossa mente. Amém? Se nós tivermos a nossa estrutura de pensamento mudados. Se nós passarmos por um processo de libertação mental. Amém? Eu quero falar sobre isso nessa noite, né? A nossa mente, para nós entendermos, queridos, a nossa mente, ela tem 3 aspectos. A nossa mente é formada pelo nosso consciente, pelo nosso pré-consciente e pelo nosso inconsciente. Amém? A nossa mente é formada dessa. O que é o nosso consciente? Consciente é aquilo que você está consciente. Por exemplo, hoje é quinta-feira, dia 7 de 7 de novembro. Amém? Quarta-feira, né? Eu estou um dia à frente, né? Está passando tão rápido que eu estou pensando que é a quinta, né? Então hoje é quarta-feira, 7 de novembro. Você está consciente. Né? Se eu perguntar para você, o que você almoçou hoje? Você vai lembrar. Você vai lembrar. Amém? Você vai lembrar porque você está fresquinho na sua memória, você está consciente. Isso é a nossa consciência. O nosso consciente são lembranças, são fatos que você lembra, estão, vamos dizer assim, fresquinhos na sua memória. Amém? Agora, existe o pré-consciente que você lembra mais ou menos. Eu vou te perguntar, por exemplo, o que você fez domingo passado? Domingo passou. Né? Ou domingo retrasado. Você vai lembrar assim, vagamente. Não vai lembrar de muitos detalhes. Isso é o nosso pré-consciente. Você lembra vagamente, você não lembra de detalhes. Né? Agora, o nosso inconsciente, você não lembra de nada. Mas está guardado dentro de você. Esse é o inconsciente. Você não lembra, mas está guardado dentro de nós. Lembranças, né? De toda a sua história de vida. Desde a concepção lá no ventre materno. Amém? Até, vamos dizer assim, da sua infância, né? Fica guardado lá no seu inconsciente. Lembranças. Você não lembra, mas você sente, muitas das vezes, o efeito daquela circunstância que você viveu no passado. Você não lembra, você não entende por quê, né? Quem aqui já aconteceu de repente, você está bem, e de repente bateu uma tristeza, né? Uma tristeza dentro de você, e você nem sabe por quê. Lembranças que estão guardadas lá no nosso inconsciente. Sentimentos guardados, né, que nós não lembramos o porquê daquele sentimento ruim ou daquela tristeza. Está guardado lá no nosso inconsciente. Né? De repente você vê uma determinada cena, né, e aquela cena gera algo ruim dentro de você. E você não entende por quê. Por quê? Porque aquela cena que você viu está associada a alguma coisa que você viu no passado e que você não lembra, mas está aqui dentro de você, entendeu? Aqui, ó, guardado. Né? Existem situações que nós nos sentimos assim, né? Às vezes inquietos, perturbados, né? E nós entendemos por quê, mas a causa, né, está lá, está guardada lá no nosso inconsciente. Entende?
Você não lembra, você só sente, né, a coisa. Às vezes começa a chover, né? Isso é muito comum, né, agora, né? Chover, relampejar, né? E vem aquele medo dentro de você, você não sabe, mas por que eu tenho medo? Você sente pensamentos, memórias que estão associadas àquela circunstância que nós vemos lá no passado. Está entendendo? Isso. Para nós, Paulo fala que nós devemos fazer o quê? Renovar a nossa mente, né? Para experimentarmos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deixa eu só dar um exemplo para vocês, né? Quando eu era criança, eu me lembro disso que o Senhor já me revelou, né? Quando eu me converti, melhor dizendo, era armar a chuva, eu já começava a sentir mal, começava a sentir medo. Já era grande, já. Sentimento de angústia. Eu falo, Senhor, mas o Senhor não me deu espírito de medo, de angústia, não me deu espírito de poder. Por que eu estou me sentindo assim? Né? Eu orei e falei, Senhor, por que eu estou me sentindo assim? Por quê? Por que eu estou me sentindo, olha aí, né? Sentindo assim. Por que eu venho assim, umas lembranças assim, na minha mente, assim, que eu não consigo organizar elas, né? E me dá um sentimento de tristeza, de medo. Aí o Espírito Santo, sabe o que ele fez, queridos? Ele trouxe uma lembrança que estava guardada lá no meu inconsciente, na minha infância. Não lembrava mais daquilo, estava guardado aqui dentro. Quando eu era criança, estava chovendo muito, a gente estava sentado lá na sala lá de casa, aí tinha um sofá que estava meu pai e minha mãe, e no outro estava eu. Aí deu um relâmpago muito forte lá, né? E acabou a energia, acabou a luz. Aí eu falei assim, mãe, pai, deixa eu sentar perto de vocês, né, que eu estou com medo. Meu pai falou assim, brincando, não vem não, senão vai cair um relâmpago aí, vai estourar em cima de você. Né? Eu fiquei quieto lá, com medo lá no sofá. Entende? E aquele dia, né, criou esse medo dentro de mim. Eu não sabia por quê. Estava guardado lá no meu inconsciente. E assim é tudo que acontece com a gente. Aí sabe o que eu fiz? Como é que a gente é liberto disso? Eu falei, né? Eu orei e falei assim, né? Aquela cena que eu vivi na minha infância, que estava chovendo, né? E que meu pai falou que se eu fosse sentar com ele, ia acontecer algo de ruim comigo, eu quebro agora no nome do Senhor Jesus. Está desligado agora da minha mente, dos meus sentimentos, em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu expulso todo espírito de medo da minha alma, né? Eu sou livre, porque Jesus me libertou. Amém, queridos? E é assim que nós somos livres de problemas que ficam guardados lá no nosso inconsciente. Amém? Salmo 18, 28, Davi fala assim, porque tu fazes resplandecer a minha lâmpada, o Senhor derrama luz nas minhas trevas. Amém? O que é derramar luz nas trevas? É quando o Espírito Santo, né, nos faz lembrar, nos traz a lembrança de fatos que nós vivemos na infância que nós não estamos conseguindo perceber. Entende? Quando a pessoa tem problemas psicológicos, né? E ela procura um psicólogo, o que o psicólogo faz? Ela deita lá no divã e começa a falar. Mas por que você está assim? Por que você me procurou? Te procurei porque eu estou sentindo isso e isso na minha vida, está acontecendo isso, não estou entendendo, estou tendo esse problema. Joia. Né? E deixa a pessoa falar. Mas o que você acha que pode ser isso? A pessoa começa a falar. Aí, de repente, naquilo que ela fala, queridos, né, ela tem um insight. A palavra insight em psicologia significa luz. Ela tem luz do que está acontecendo com ela. E quando ela tem luz do que está acontecendo com ela, quando ela consegue, né, tirar lá do mais profundo, né, do inconsciente dela, né, situações que ela vivenciou na vida dela, né, e ela entende aquilo, né, e um psicólogo cristão ainda mais é melhor ainda, né, e o psicólogo vai lá e ora com ela e quebra aquela força daquela situação lá do passado dela, ela é livre aqui no presente, amém? Quebrou a força da situação no passado, a pessoa é livre aqui no presente. Amém? Queridos, esse é o processo de Deus na nossa vida. De cura, de libertação. Né? E todos nós vivenciamos coisas na nossa infância, né? Coisas ruins que nós vivenciamos lá, que a gente não lembra, mas está guardado aqui, ó. E que o Espírito Santo precisa
tirar do nosso inconsciente, trazer para o nosso consciente, para nós lembrarmos, amém? Daquela situação que está nos levando a sofrer hoje. E destruir aquela situação. Amém? Orar e destruir. Quebrar aquela fortaleza, uma fortaleza. Quebrar aquela cadeia que fica prendendo, amém? As nossas emoções, os nossos pensamentos. Para que a gente seja verdadeiramente livre e possa, de fato, viver a nova vida em Cristo Jesus. Amém? O que o Senhor Jesus falou? Aliás, Paulo falou em 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas, já passaram. E tudo se fez novo. Amém? Fazer novo é esse processo aí, Você elaborar aquilo que é velho, que está dentro de nós, se desvencilhar daquilo, amém? E viver a nova vida. Ser liberto daquilo. Amém? O Senhor Jesus falou assim, não se põe vinho novo em odre velho. Amém? O vinho novo você coloca em odre novo. Então o que a gente tem que fazer? Tirar todo o vinho velho para fora, amém? Que são as lembranças do passado, lembranças ruins, sentimentos ruins, amém? Nos libertar disso e colocar o vinho novo para dentro, amém, querido? Que é a palavra de Deus, que é a vontade de Deus, que é o amor de Deus, que é a paz de Deus no nosso coração, amém? E sermos pessoas verdadeiramente livres, amém? Isso é tremendo, né? Isso é maravilhoso, né? Esse processo de cura, né? A nível da nossa mente, pensamentos, amém? A nível de pensamentos, né? E isso é muito, muito importante. A gente entender isso. Se todo ser humano, principalmente os cristãos, entenderem isso, né? Eles vão conseguir viver a nova vida em Cristo Jesus. Vão conseguir viver, amém? A vida plena que Jesus tem para nós. Porque muitas vezes a pessoa fala assim, mas pastor, eu sou crente, recebi Jesus, mas a minha vida parece que não mudou, continua a mesma. Mudou. Se você recebeu Jesus, nasceu de novo, amém? O Espírito Santo habita dentro de você, a nível de espírito mudou agora. A gente não tem só um espírito que nasceu de novo. A gente tem uma alma, amém, que não nasceu de novo. Você continua pensando o que você pensava, sentindo o que você sentia, desejando o que você desejava. Essa alma que tem que ser trabalhada agora, tem que ser curada, liberta, transformada, renovada, amém? Para que a gente possa viver a nova vida em Cristo. Para que a vida de Deus que está no nosso espírito possa alcançar a nossa alma, amém? Você sentir ela na alma. Amém? E flui ela através do corpo. Amém, queridos? Né? Esse é o processo de Deus para nós. E olha, quando nós não entendemos isso, sabe o que acontece? Nós, como nós já falamos, não entramos em Canaã. O povo de Israel, vamos pegar eles como exemplo, né? Eu gosto de citar esse exemplo. O povo de Israel estava lá, escravo lá no Egito. Como é que foi a infância daquele povo? Escravo no Egito, apanhava, né, debaixo de chicote, para trabalhar para os egípcios lá. Era um povo que era abusado, era um povo que era maltratado, né, que não tinha direitos. Aí Deus manda aquele povo debaixo daquele sofrimento, clama a Deus, Deus manda quem? Moisés para libertar aquele povo. Moisés liberta aquele povo de lá e Deus fala assim para Moisés, tira meu povo do Egito e leva para Canaã. E nós conhecemos a história, né, que entre o Egito e Canaã tinha um deserto, e a ação de Deus lá no deserto, para que era o deserto? Para fazer isso na vida daquele povo, curar e libertar aquele povo. Aqui dentro, amém? Aqui, curar e libertar o povo, mudando a maneira de pensar e mudando a maneira de sentir. Só que aquele povo passou pelo deserto, não entendeu isso. Chegou às portas de Canaã, e quando foi para entrar em Canaã, o que aconteceu? Números 13, né? Moisés manda os espias para espiar a terra. Depois de 40 dias, os espias voltam com o relatório e falam, a terra é boa, mana leite e mel, só que a terra tem gigante. E nós não vamos poder entrar lá, que nós somos gafanhotos. Entenderam? Eles não tiveram transformado aqui. Aconteceu com aquele povo. Eles passaram
40 anos peregrinando no deserto até morrer e não entrar em Canaã. Essa é a história de vida do crente hoje, né? Que não entende esse processo, que não entende o processo de renovação da mente, de cura de lembranças, né, do passado. A pessoa não entende isso, acontece. Deus coloca ela diante da Canaã e ela fala, não, isso aí não é para mim não. Isso não é para mim não. Isso é muito para mim. Não, isso aí não é para mim não, porque tem muitos desafios para me conquistar isso. E eu não consigo conquistar. Eu sou um gafanhoto, sou pequeno. Entende? Acontece. Não entra. Porque não aprendeu, né? Não aprendeu esse processo e não passou pelo processo. Estão entendendo, queridos? O que aquele povo de Israel, 10 espias, né? Mas aquele povo todo pensou quando eles viram Canaã. O que eles pensaram? O que tinha registrado aqui que eles não se desvencilharam daquilo? Estava gravado o quê? Não, nós somos escravos. Isso aí não é para nós, não. Nós somos fracos. Os gigantes vão pisar na gente, que nós somos como gafanhoto. Entende? Era isso que eles pensavam. Era isso que estava guardado no inconsciente daquele povo. Eu te pergunto nessa noite, por você que está nos vendo por esse DVD aí, né, ou por essa gravação, o que você pensa ao seu respeito? O que está guardado dentro de você, aqui, no seu inconsciente? Isso que está guardado, é o que nós pensamos sobre nós mesmos, sentimos sobre nós, é isso que está travando a nossa vida e impedindo nós de experimentarmos essa nova vida plena e abundante, a Canaã que Jesus tem para nós. Está entendendo? Por isso que é importante nós entendermos esse processo de estrutura de pensamento e sentimento nosso e nos resolvermos isso. Amém? Resolvermos isso para vivenciarmos o melhor que Deus tem para nós. Amém? De repente Deus abre uma porta para nós, né? Abre uma porta para nós lá, e aí você, diante daquela porta que Deus abre, né? Você pensa em entrar, mas aí vem um monte de sentimento negativo. Não, isso não é para mim não. Isso, né? Eu vou. Aí você vem pensamentos errados, negativos. Não, isso não é para mim não. Isso é muito para mim, né? Eu não vou ter. Eu sou inferior, isso é para outra pessoa, não é para mim. E a gente acaba perdendo a bênção do Senhor, a porta que Ele abriu. Estão entendendo, queridos? Né? Às vezes dentro do casamento, né? Às vezes no nosso inconsciente, né, tem cenas que nós vivemos no passado, ou que de repente a gente viu o nosso pai, a nossa mãe viver, né? E aí você, diante de uma situação parecida no casamento, a gente fica projetando, o marido projeta na esposa, a esposa projeta no marido, e acontecem os conflitos, e eles não entendem o porquê. A pessoa fala assim, nossa, mas eu não queria ter falado isso e falei. Eu não queria fazer isso e fiz. Por que ele, né? O que ele está querendo dizer? Olha, eu estava inconsciente, realmente. Essa é a palavra certa. Está lá no inconsciente dela, que se manifestou e ela não entende por quê. Por isso nós precisamos que Deus derrame luz, amém? O insight de Deus, para nós entendermos, né? O que foi, o que aconteceu com a gente lá na infância, né? O que nós vivemos lá e que hoje está atrapalhando a gente viver bem hoje. Amém, queridos? Nós precisamos orar e pedir para o Espírito Santo nos mostrar, derramar a luz. Amém? Né? Para a gente quebrar, tirar do nosso inconsciente, trazer para o nosso consciente lembranças, sentimentos, né? De coisas que nós vivemos no passado e que hoje está aprendendo. E tem um ditado popular que diz assim, ó, a primeira impressão é que fica, e é verdade. Aquilo que nós vivemos lá na infância, que são gravadas as primeiras impressões na nossa alma, é que fica registrado, que vai determinar a nossa maneira de pensar, de sentir, de falar e agir.
Por isso que Paulo fala em 1 Coríntios 13, nós iniciamos o culto hoje. Quando eu era menino, pensava como menino, sentia como menino e falava e agia como menino. Como é que o menino pensa? O menino não pensa, o menino simplesmente age por impulso. Não é assim, criança? Ela não pensa, não sente, ela age por impulso. E assim, quando nós, né, não entendemos isso, nós temos uma imaturidade, somos imaturos como pessoas, a gente age por impulso também. Não é assim, queridos? Quando você faz, quando acontece um problema lá, né, e de repente você fala algo contra a pessoa que você mais ama, né, até a pessoa que a gente mais ama. Você fala algo, faz algo e você não entende. Mas fala, nossa, como é que fui fazer isso? Como é que eu fui falar isso? Por que eu fui ter essa atitude? Aí o diabo vem acusando a gente, né? Não, tá vendo? Você fala que você é crente, mas você é um crentezinho de quinta categoria, como diz o outro, né? Quinta categoria, né? Como é que você vai falar um negócio desse, rapaz? Né? Você nem nasceu de novo, né? Mas não é, querido, não é porque você não é crente, não. Você é crente, sim, nasceu de novo, só que coisas estão guardadas aqui, ó. Na hora que acontece uma cena parecida, você dispara aquilo. Entende? Por quê? Existe um outro princípio, né, da psicologia que fala assim, do estímulo-resposta. Para cada circunstância externa, a gente tem uma resposta formada aqui dentro, que você vai reagir a ela. E essa reação, é ação e reação, né? Estímulo-resposta. E essa reação, ela pode ser certa ou não. Pode ser saudável ou não. Pode ser sábia ou não. Depende daquilo que foi gravado aqui primeiro, da resposta que ficou, daquilo que foi imprimido dentro de nós. Aí o que a gente tem que fazer? Né? Você falou assim, oh, meu Deus, não queria ter falado aqui para aquela pessoa, eu não queria ter feito isso, de repente eu fiz. Não se desespere, né? Nosso conselho, né? Não se desespere, para isso que existe o perdão, amém? Por isso Pedro falou assim, Senhor, até quantas vezes eu tenho que perdoar meu irmão no dia? 7, num dia. Deus falou, não, filho, 70 vezes 7. Porque Jesus sabia que a gente carrega tudo isso dentro de nós. E que na hora que o diabo aperta mesmo, vê aquela pressão, né? Que todo mundo que já passou, né? Um dia que se vê aquele monte de pressão e tudo que está aqui dentro começa a querer sair, né? Eu falo assim, misericórdia, né? Tanto tem um sentimento ruim que está aqui dentro, né? Dá vontade de sair chutando balde aí por aí, né? Por quê, queridos? São coisas que estão guardadas aqui, ó. Né? Aí você vem aquele domínio próprio, você quer empurrar aquilo para dentro, né? Segurar, aí de repente acontece algo e você explode, né? E fala que não devia, às vezes até xinga, né? Briga. Isso é, né? É algo que acontece com todo mundo, não é só com você, com todo mundo. Né? Libera uma palavra torpe aí, libera uma palavra, um palavrão. Por quê? Está guardado aqui dentro. E Deus permitiu para quê? Para mostrar para nós que está aqui dentro, para nos libertar, amém? Porque Ele nos ama, quer nos ver verdadeiramente livres, amém, queridos? Aí o que você tem que fazer, Senhor? Por que eu agi assim? Eu não sou, meu novo homem não é assim, isso não é fruto do Espírito. Por que eu agi assim? É o meu velho homem. Amém? Criança, né? Por que eu agi assim? Aí o Espírito Santo vai lembrar você de coisas que você viu lá na infância, que de repente você teve a mesma atitude. De estourar, de chutar o balde, de xingar, de brigar, né? Entende? E aí o que você vai fazer? Você vai orar e vai destruir aquela cena lá da infância que o Espírito Santo vai te fazer lembrar, amém? Destruir aquela cena aqui dentro, na minha mente, mais na minha mente, sentimentos, nas minhas emoções, eu destruo no nome do Senhor Jesus. Aí você está livre daquilo. Você é livre. Amém? Fala assim comigo, Jesus me libertou e verdadeiramente eu sou livre. Amém? Fala assim, eu sou uma nova pessoa em Cristo. Fala assim, só que tem uma velha pessoa aqui dentro, minha velha criatura, que precisa ser liberta, transformada. Amém?
queridos. Isso é o processo de Deus. Isso é lindo demais, isso é lindo. Por isso que tem muita gente que fica desanimada da vida cristã. Fala, recebi Jesus, mas minha vida não mudou não. Eu estou sentindo as mesmas coisas, pensando nas mesmas coisas. E isso é com todo mundo. Por quê? Você recebeu Jesus, nasceu de novo no Espírito. Mas a sua alma, a minha alma, a alma de todo mundo precisa ser transformada, curada, liberta. Amém? Por isso que Jesus fala lá em Mateus 7, não julgueis para que não sejais julgados. Amém? Porque com o mesmo peso que você julgar, você vai ser julgado também. O que ele está querendo dizer? Olha, é todo mundo igual. Todo mundo tem problema na alma. Amém? O que você tem que fazer? Ama o seu irmão, porque você também tem esse problema. Ora por ele. Ama os seus inimigos, que tem problema igual você. Ora por ele. Amém? Quando a gente entende isso, que nós não somos perfeitos, né? Porque a tendência nossa é receber Jesus, entrar para a igreja e as pessoas logo querer colocar uma capa, uma máscara em nós de perfeição, né? Tem que ser perfeito, aquele ar de espiritual. Boa, paz, Senhor, irmãos, paz, tudo bem, na glória, aleluia, né? Aquela máscara de espiritual, né? E sendo que na verdade não é nada disso. Não tem ninguém perfeito, querido. Ninguém é perfeito. Nós somos perfeitos no espírito, nascemos de novo, mas nossa alma tem que ser aperfeiçoada, tem que ser transformada. Ninguém é perfeito, começando por mim. O único homem perfeito que pisou aqui na terra foi Jesus. O resto, todos nós estamos num processo de transformação. Filipenses 1,6 fala, né? Aquele que começou a boa obra vai completar, até a volta de Cristo. Você vê, é um processo. Até Jesus voltar, a gente vai estar sendo transformado. Curado, liberto, transformado. Amém? E quando você se depara com a situação e de repente sua velha criatura agir, né? Que esses sentimentos estão aqui dentro, e você de repente você fala algo que não devia, fazer algo que não devia, não fica triste não. Amém? Ora, fala, Senhor, por que eu agi? Só isso. Por que eu agi assim? Por que eu falei isso? Com a pessoa que eu mais amo. Aí Jesus o Espírito Santo vai derramar a luz, vai dar um insight aí você vai, amém? Vai ser liberto daquilo. E olha, é um processo, não é do dia para a noite. Deus trabalha área por área da nossa vida, porque se Ele fosse mostrar para nós tudo que tem que ser transformado em nós, você ia desistir, falar, nossa, tem demais, é trem demais, diz isso. E se Ele fosse agir em tudo quanto é área de uma vez, nós não suportaríamos a dor. Por isso que é área por área. Amém? A Bíblia fala que o Espírito Santo sonda a nossa mente e o nosso coração. Perscruta o mais profundo do nosso ser. Quando você recebeu Jesus, quem que veio morar dentro de você? O Espírito Santo. Para que veio morar dentro de nós? Uma das funções do Espírito Santo. Perscrutar, ir lá dentro, ó. E ele fala assim, isso aqui está aqui dentro de você. Aí Deus prepara uma circunstância, aquilo vem à tona, né? Você pega o ouro é ouro, vale ouro. Você põe o ouro no fogo, o que acontece no fogo? A impureza vem à tona. Entende? Para que vem o fogo no ouro? Para tirar a impureza, para ficar mais puro ainda. O ouro, amém, queridos? Assim é com a gente também. Nós precisamos entender isso. E nos amar, ter paciência com a gente mesmo, né? Tenha paciência com você. Você é uma pessoa joia. Eu amo vocês, amém? Vocês me amam? Mesmo com as minhas imperfeições. Amém? A gente tem que, Jesus falou assim, amai-vos como eu vos amei. Mesmo a gente sendo imperfeito, e ele perfeito, ele amou a gente e morreu lá na cruz por nós. Sabem que todo mundo é imperfeito, pecador. Eu acho lindo, né? Quando Jesus, né? Pedro, né? Tinha um instinto muito forte de liderança. E tudo quanto é desafio que Jesus lançava, Pedro já levantava a mão de cara, né? Não, eu vou, eu sou eu, né? E Pedro, aquele homem, Jesus fala assim, ó Pedro, o negócio é o seguinte, eu vou para Jerusalém, né? E lá eu vou ser crucificado. Pedro falou assim, Senhor, eu não vou permitir que isso aconteça. Jesus falou para Pedro, arreda Satanás. Vai, Pedro, você está querendo impedir a vontade de Deus? Né? Aí passa uma outra situação, Jesus fala assim,
hoje à noite eles vão me prender, vocês todos vão me deixar. Aí Pedro falou, Senhor, eu vou jamais, nem que eu tenha que morrer com o Senhor, não vou te deixar. Jesus falou assim para ele, Pedro, antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. E Pedro negou. Na terceira que ele negou, Jesus olhou, viu ele negando. Jesus. E a Bíblia fala que ele chorou. Aí quando Jesus ressuscita, né? Jesus fala assim para as mulheres que viram ressuscitado, manda avisar para os meus discípulos e a Pedro, a coisa mais linda, né? E a Pedro que eu ressuscitei. E a Pedro aí, ó, fala do amor que ele tem por nós, amém? Pedro negou Jesus, porque ele não é perfeito, ele é humano. Naquela hora que ele negou Jesus, não era o Pedro de Atos aqui, ó, transformado, batizado com o Espírito Santo. Era o Pedro, homem, o lado humano de Pedro, que tinha medo, que sentia medo, entende? E mesmo assim Jesus amou ele. Aí depois Jesus ressuscita e chega para Pedro, Pedro, vem cá, você me ama? Eu te amo, Senhor, apacenta os meus cordeiros. Pedro, você me ama? Senhor, você sabe que eu te amo, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, você me ama? 3 vezes, que ele negou Jesus 3 vezes. Senhor, já falei que eu te amo, apacenta os meus cordeiros. Amém? Queridos, Jesus sabe que todos nós temos áreas que precisam ser transformadas, e Ele tem toda a paciência, amém? E aquela situação que acontece quando a gente chuta o balde, quando a gente fala algo que não devia, faz algo que não devia, Deus permitiu, não é porque você é ruim, não é porque você não nasceu de novo, não é porque você não é crente, não. Deus permitiu para nos mostrar que tem algo aqui dentro que Ele quer nos libertar daquilo. Uma lembrança, um sentimento que nos marcou lá na infância e que está prendendo a nossa vida. Aí você ora e fala, Senhor, por que eu agi dessa forma? Isso é lindo, queridos. O Espírito Santo, Ele nos faz lembrar, amém? Ele derrama luz. E aí você ora, quebra o poder daquela circunstância e é liberto. Amém? Uma das pessoas que a gente aconselhou, né? Era uma pessoa que veio nos procurar, para a gente aconselhar como pastor. Uma pessoa, uma mulher, moça, né? Ela tinha uns 17 anos. A pastora lembra dela. E ela não usava saia, só calça, né? E ela veio nos procurar, né? E tinha dificuldade em relacionamento, se relacionar com homem. Não, ela não era lésbica, não. Tinha dificuldade de se relacionar com homem. Aí nós oramos e o Espírito Santo começou a nos revelar a parte de conhecimento e sabedoria. E eu comecei a perguntar para ela, como é que foi sua infância? Ah, meu pai sempre queria que eu brincasse de carrinho, né? Ele queria que viesse um filho homem, nasceu como mulher, ele me criou como homem, levava para o jogo. Né? Aí aconteceu, aí eu falei, o problema seu está aí, né? Você é uma mulher, né? E seu pai te criou como homem. Então, isso levou você a não se aceitar como mulher. Entende? O Espírito Santo foi mostrando para ela. Aí nós oramos, quebramos aquilo. Passou uns dias, já estava usando saia. Passou mais uns dias, ficou noiva, casou. E é uma bênção hoje. Amém, queridos? Se isso não tivesse acontecido com ela, até hoje ela estava usando calça. Não tinha casado. Por quê? Algo que aconteceu lá na infância, travando a vida dela hoje. Mas como Jesus nos ama, quer nos libertar e nos levar a viver o melhor que Ele tem para nós, amém? Ele traz esse entendimento, amém? Isso é lindo, isso é tremendo, né? Isso é prova do amor de Deus para conosco, nos libertar nossa alma, nos fazer verdadeiramente livres na alma, amém? Nós vamos continuar depois falando sobre isso, amém? E a gente quer deixar agora essa introdução e depois nós vamos aprofundar mais aí.